O Corinthians é um dos times que mais jogam bola atualmente no futebol brasileiro. Esse time do Corinthians vai dar muito trabalho aos adversários, aos rivais em 2025. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado, deixa seu like no vídeo e vamos falar de Corinthians 3, Bahia 0. Na Neoquímica Arena aí que acabou de acabar, 2 gols de Memphis Depay, 1 gol do artilheiro do time do povo, do Yuri Alberto. Corinthians que se consolida na 7ª posição do Brasileirão. Se o Cruzeiro perder amanhã, o Corinthians estará na Libertadores de 2025, pelo menos na pré-Libertadores. O jogo de hoje já era um jogo de Libertadores. Já era um jogo de Libertadores. O 7º contra o 8º colocado do Brasileirão, Bahia e Corinthians, respectivamente. Antes de começar a rodada, né, que agora o 7º é o Corinthians, que venceu com muita propriedade o Bahia. O Corinthians hoje pega um adversário que em tese seria um jogo difícil, um jogo complicado, e controla o jogo os 90 minutos, cara. O Corinthians tem domínio total da partida, os 90 minutos, praticamente o jogo todo, dominando a partida. Chega ao seu gol novamente antes dos 15 minutos, dos últimos 6 jogos o Corinthians fez os... Não, desculpa. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians fez gol antes dos 15 minutos em 5. O Corinthians está jogando muita bola. Corinthians, Internacional e Botafogo jogam hoje os melhores futebol do Brasil. Futebol? Não sei, tanto faz, aqui é Corinthians, eu não tenho que saber português. Esse time tá apaixonando o torcedor, velho. É um elenco muito bom. Se trazer mais um zagueiro, um lateral esquerdo titular, não que o Bidu tá bem, tá? Se trazer mais uma peça de velocidade, talvez pelos lados, que passe mais confiança para entrar no segundo tempo do que Pedro Henrique, do que Giovani, que nem está sendo relacionado, esse time tem muito a competir ano que vem. Se o Corinthians mantiver esse elenco, ano que vem o Corinthians ganhará título, cara. O Corinthians ganhará título. Pode printar, pode salvar esse vídeo, pode me cobrar ano que vem. Se o Corinthians mantiver esse elenco, mantiver Yuri Alberto, mantiver o Hugo, mantiver o André Ramalho, mantiver o Garro, mantiver o Ranieri, o José Martínez, o Carrillo, o Depay, Thales Magno, até o Romero, Coronado, esse time vai brigar por título ano que vem, cara, e vai ser campeão. O Corinthians é hoje, e eu falo sem medo, o Corinthians é hoje favorito ao Campeonato Paulista de 2025. Na situação que o futebol paulista está hoje, o Corinthians é favorito ao título paulista de 2025. E é muito bom ver o Corinthians voltar a ser competitivo. É muito bom ver o Corinthians voltar a impor respeito em casa. No Brasileirão desse ano, o Corinthians só perdeu para o provável campeão brasileiro e o campeão da América, que é o Botafogo. De resto, o Corinthians foi muito bem em casa. Venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Fluminense, que tá para ser rebaixado aí. E empatou jogando muito melhor com o Internacional ali. Empatou num azar tremendo, numa época que a fase ainda não estava como está hoje. Então, muito orgulho de ver esse time jogar bola. O Corinthians hoje joga bola. O Corinthians hoje está fazendo a diferença dentro de campo. O jogo de hoje, falando especificamente do jogo de hoje, o Corinthians chega ao gol cedo, controla a partida. Em ali determinado momento do primeiro tempo, começa a entrar numa trocação com o Bahia desnecessária. Aí depois acalma o jogo novamente, retoma a posse de bola, controla o jogo. Chega no final do primeiro tempo no segundo gol. Aí o segundo tempo começa, o Corinthians jogou... O segundo tempo do Corinthians foi impecável, tá? O segundo tempo do Corinthians foi muito melhor que o primeiro tempo. O segundo tempo do Corinthians é de um domínio total. Mas ainda quando tava 2x0, é aquela, né? 2x0 é um placar perigoso. A gente viu o que aconteceu com o Criciúma, como relaxou quando fez 2x0. Então, assim, eu tava naquela, caramba, o Corinthians tem que matar esse jogo. Não adianta ficar jogando melhor e não matar esse jogo. Porque como era jogo de Libertadores, e era, o Corinthians adora peidar na farofa na Libertadores, né? Desculpa aí, com todo respeito. Mas é verdade. E aí o Corinthians foi lá e chega ao terceiro gol com o Depay. Essa dobradinha de escanteio, o Depay e Garro tá muito bom, tá muito bem. O Carrillo fez hoje um dos melhores, o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, assim, um jogaço. Breno Bidon jogou muita bola. O Ranieri, sendo essa sustentação defensiva, voltou a ser o Ranieri do início do ano. Então, gente, que jogo do Corinthians. O Romero entrou no segundo tempo muito bem. O Coronado entrou bem também. Então o Corinthians tem banco e o Corinthians tem um timaço de titular. Esse meio campo tá dando liga e tá funcionando muito bem. Mateuzinho e Bidu, que são 2 jogadores que eu ainda não falo que eu gosto desses jogadores, porém que eu criticava bastante, hoje não tenho o que criticar, jogaram bem novamente.
Então é um Corinthians que vai criando casca, é um Corinthians que vai melhorando e é um Corinthians que vem forte em 2025. Partiu Libertadores, amanhã é torcer contra o Cruzeiro e não torcer pro Palmeiras. O empate tá bom, tá? Amanhã. E vai Corinthians. Corinthians vai ser campeão da Libertadores. É nóis, tamo junto. Comenta aí o que você achou do jogo. Comenta o que você espera pra 2025. Deixa o like, por favor, no vídeo e vai Corinthians.